Léo Rodrigues está chegando com a gente aqui no Cidade Alerta Bahia desta sexta-feira com uma informação aí de um psicólogo que foi preso depois de ser flagrado, segundo a polícia, abusando de uma paciente em plena consulta. Meu Deus do céu. Léo Rodrigues vai trazer mais detalhes dessa história macabra agora. Boa noite, Léo. Boa noite, Adelson. Muito boa noite a todos que assistem ao Cidade Alerta Bahia. É isso mesmo, isso aconteceu em Camaçari. Na verdade, essa primeira vítima apareceu, mas outras mulheres também já estão denunciando esse caso. O Francis Ferreira de Santana, de 34 anos, ele fazia atendimento gratuito na Associação de Moradores de Gravatá. Uma mulher de 40 anos, há mais ou menos um mês, procurou serviços gratuitos porque estava sofrendo bastante, estava com sintomas depressivos, porque havia 2 anos tinha perdido os pais e os 2 irmãos. Num primeiro atendimento, ela achou estranho a consulta, porque ele pediu para massageá-la, pediu para que ela também o tocasse, mas como era a primeira vez que ela ia ao psicólogo e ele disse que aquele era um procedimento normal, ela seguiu com os atendimentos. Foi quando hoje ela é manicure, ele, com a desculpa de que iria fazer as unhas com ela no salão, foi até o salão onde ela estava trabalhando, chegou lá, desmarcou as unhas e disse que poderia fazer o atendimento hoje mesmo. Ela disse que poderia então fazer esse atendimento na recepção, onde tinha câmeras de segurança. Ele, preocupado, perguntou se aquelas câmeras estavam funcionando e ela negou, disse que mentiu, na verdade, disse que as câmeras não estavam funcionando. Ele então começou o atendimento da mesma forma que vinha fazendo sempre, pedindo para massageá-la, que ela o tocasse. Foi quando então uma funcionária chamou a polícia e ele foi preso em flagrante. Francis Ferreira Santana, de 24 anos. Vejam aí o depoimento da vítima, muito emocionada. Ele marcou uma consulta para fazer a unha. Quando chegou lá, eu falei, vai fazer a unha. Ele falou não, que não vai dar tempo não, que eu tenho outra consulta para fazer. Vamos logo fazer a consulta. Aí eu peguei e disse, tá certo. Quando chegou lá, ele falou, tinha uma câmera lá, ele perguntou, essa câmera presta? Eu falei, não, não presta não. Ele disse, aí do lado tem alguma sala que a gente pode fazer? Eu falei que não. Vamos fazer aqui mesmo, na recepção. Aí ele pegou e falou, e onde é que você vai se deitar? Eu disse, eu ajunto esses 3 puffs e nós faz aqui, eu deito aqui mesmo. Começando a sessão, ele mandou sentar, relaxar e tirar minha blusa para ficar relaxada e tirar tudo o que me incomoda. E mandou me deitar, começou a palpear meus seios, passando a mão pelo meu corpo, alisou minha barriga até chegar em minha virilha. Aí pegou, mandou pegar na coxa dele, apertar a coxa dele e sentir a sensação. Que eu sinto a sensação de uma coisa boa, a coisa boa que eu estou pensando na minha mente, o que é que está vindo em minha mente. Apertar a coxa dele e vá subindo as mãos. Aí eu cheguei no meio da coxa dele e fiquei com a mão parada. Ele pegou minha mão e levou até a barguia dele e colocou a mão em cima de minhas virilhas, ele ainda estava. Aí quando de repente minha parceira de trabalho viu que ali estava estranho e chamou a polícia. E no momento a polícia invadiu lá e chegou lá e deu ordem de prisão a ele, falando o que era que está acontecendo. Aí ele falou que nada não, que era uma consulta que ele estava fazendo comigo, que ele era psicólogo. Eu peguei e disse, essa consulta ele faz comigo, não é da agora não que ele faz isso comigo não. Uma primeira vez ele fez isso comigo, 2 vezes foi chamada de vídeo. E agora, pela 4ª vez, ele fez isso comigo e eu não me sinto bem. Eu senti que ele estava me assediando, alguma coisa, só que eu me senti muito mal na hora.
Agora imagine a situação, uma mulher extremamente fragilizada, com sintomas depressivos porque perdeu os pais, perdeu os irmãos, nunca tinha estado antes com uma consulta com psicólogo, passar por essa situação e ela certamente não é a única vítima. Muitas pessoas ligaram aqui para a emissora depois que as nossas equipes relataram a prisão em flagrante de Francis Ferreira Santana, de 34 anos. O marido, a família muito desolada. O marido também deu um depoimento bastante abalado com toda essa situação. Vejam aí. A gente perde a noção da vida para um homem que tem sua esposa saber que tem uma pessoa fazendo uma coisa dessa com ela. É muito doloroso. Muito doloroso. Às vezes a gente acha que a gente nunca vai passar por certas coisas, a gente acaba passando. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho fé em Deus que Deus não vai deixar isso impune. E Ele vai pagar por tudo que Ele fez. Você chegou a ficar frente a frente com ele? Quando ele estava detido, ele não teve coragem de olhar nos meus olhos. Eu olhei para a cara dele para ver ter noção da pessoa que foi capaz de fazer uma situação dessa, mas ele não teve coragem de olhar nos meus olhos. Ele olhou para mim e baixou a cabeça. Mas eu tenho muita fé em Deus, que Deus sabe de todas as coisas e Ele vai ter o que Ele merece. Ele está detido à disposição da justiça, custodiado e, segundo a advogada, vai ser autuado por importunação sexual. Escutem também o que a advogada disse sobre o caso. É uma conduta gravíssima, porque ele utilizou-se da profissão e isso aí vai aumentar, inclusive, a pena. Ele, como um profissional da área de saúde, que ele deveria trazer apoio para as pessoas, para os pacientes, ele preferiu utilizar-se de meio ardiloso e libidinoso para estar ali abusando, importunando as vítimas de alguma forma. Ele foi aí acusado pelo crime de importunação sexual mediante fraude, que está lá previsto no artigo 215 do Código Penal, que se caracteriza de diversas maneiras, como apalpar, lamber, tocar, desnudar, que foi o que aconteceu no caso dela. Ele, inclusive, chegou a despila e nós estaremos acompanhando todas as providências necessárias e cabíveis para que essa situação não fique impune. Importante também, Adelson, para que essa situação não fique impune, que outras vítimas que aparecerem denunciem, procurem a delegacia para poder denunciar, porque esse é um caso muito grave. Muitas pessoas mandaram informações, mensagens de texto aqui para a emissora e também telefonemas, relatando também a mesma situação. Importante que elas denunciem, que elas prestem queixa, então, contra este psicólogo, o Francis Ferreira Santana, de 34 anos. É com você. Obrigado, viu, Léo Rodrigues, né, por todas essas informações que você trouxe, com bastante equilíbrio, né, da sua participação, porque trata-se de um assunto muito sério, né? Disse a advogada aí a frase dela, conduta muito grave, não foi isso que ela disse? Uma conduta muito grave, utilizando da profissão, né? Utilizando a profissão. Então, nós vamos aguardar, porque eu observo o seguinte, Bebel, todo tipo de reportagem de assuntos graves que surge numa sexta-feira, né? A gente precisa, viu, Bebel, voltar ao assunto na segunda. Por quê? Porque tem um hiato aí no meio, né, professor? Tem um hiato aí, tem o sábado e o domingo, né? E é natural que parece que o assunto vai ser esquecido, mas não pode ser esquecido. Não pode colocar na sacola do esquecimento, no tabuleiro do esquecimento, de jeito nenhum. Então, esse assunto, ele vai voltar na segunda-feira. Tem audiência de custódia? Tem, né? Vai ter audiência de custódia para ele, né? Vai ter audiência de custódia, né? A defesa aí do psicólogo pode solicitar aqui da nossa empresa
do Cidade Alerta Bahia pode e deve, ok? Solicitar da nossa empresa, da Record Bahia e do Cidade Alerta Bahia, tá? Aí uma explicação, pode enviar uma nota aqui pra gente, não há problema nenhum. Aqui a gente está para ouvir todos os lados. Todos os lados. Vítima, suspeito, quando é suspeito, acusado, quando é acusado. Lá na frente, caso seja condenado, não há nenhum problema. A gente aqui exerce o papel do verdadeiro jornalismo, né? Então, esse é o nosso estatuto do jornalismo verdadeiro que ouve todos os lados, certo? Agora, essa situação parece que vai mais longe, viu? Que tá chegando... Cadê o nosso Zap Zap? Tá chegando o Zap aí, viu? Tá chegando o Zap, viu? Tá começando a chegar o Zap aí, viu?